gente, a aula de hoje, número 6, vamos começar agora. Qual a razão de sermos salvos? Por que Jesus te libertou, te salvou? Pastor, graças a Deus, agora eu não vou mais para o inferno. Isso é uma verdade, mas não é o objetivo maior, não é este, não. Ele me salvou para eu ter paz. Ele me salvou para isso, isso e aquilo. Vamos ver, e nós vamos gastar aqui 25 a 30 minutos para isso. Mas, obviamente, eu vou continuar. Essa é a 6ª aula sobre a visão celestial, né? É uma curta série que a gente começou a fazer e eu tenho que terminar. E continuando esse estudo sobre, como Paulo disse, eu não fui desobediente à visão celestial, eu quero ler Atos capítulo 26, que foi o texto desde o início. Já está aqui na frente, Atos 26, versículo 15 a 20, ok? Eu estou esmiuçando o texto, trazendo algumas verdades e alguns ensinamentos, mas principalmente, veja nessas aulas, não é para encher a sua cabeça de conhecimento, eu sei que Paulo fez isso, fez aquilo. Não, isso tem que se transformar em vida dentro do teu espírito, ok? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela entra e penetra, diz a própria palavra de Deus em Hebreus, ela corta para dividir o que é da alma e o que é do espírito. Maioria dos púlpitos no mundo são púlpitos da alma. E tudo que é da alma traz morte, não traz vida. E ela tem que cortar. Cuidado com o que você está ouvindo. Pode ser uma pregação almática. Mas se ela é do Espírito, é porque ela veio de uma visão celestial. E quando... Você sabe por que Paulo era um homem que quando falava as pessoas caíam, eram salvas e realmente mudavam de vida? Porque ele era um homem que teve a visão celestial. Ele disse, meu filho, você vai fazer isto. Você vai... E é isso que eu vou usar hoje. Para que Paulo foi chamado. E você tem que descobrir para que Deus te salvou. Tá? Bom, vamos ler o texto. Atos 26, de 15 a 20, eu já li na primeira aula, mas são tantas, o texto é dividido em tantas verdades. E olha para que Paulo foi salvo, e obviamente, como ele é um ministro da nova aliança, e nós também, nós temos que seguir a mesma visão básica. Isso aqui é uma visão básica, que todo mundo tem que praticar. Só que Deus chama alguns para um lugar, para outro lugar, para para enfrentar um grupo tal, X, Y. Deus, olha, a visão é dele e a sua responsabilidade é só saber o que você tem que fazer, basicamente, e aquilo que Deus vai falar que nem olhos nem ouvidos ouviram. E olha, eu já estou... Esse é o 2º mês do ano, eu já estou aqui em ponto de bala, porque Deus já está falando ao meu espírito e interessa a mim, e na hora H vocês vão saber. Então eu perguntei, Paulo estava lá, né? Estão pegando o bonde andando aqui. Ele caiu lá do cavalo, como diz o outro, no chão. Ele ia perseguir os cristãos em Samaria, lá na Síria, Damasco. E pá! Deus barrou ele. E ele disse, ninguém me barra assim. Aí ele perguntou, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te. Paulo devia estar lá, ele era tão orgulhoso, ele disse, na presença de Deus a gente tem que... Ele disse, levanta. Se fosse hoje em português, ele disse, olha, eu vou falar uma coisa muito importante, mas levanta, nada de ficar aí no chão não, tu tá na minha presença, levanta-te e firma-te sobre os teus pés, seja homem, fique em pé, ouça o que eu vou falar, porque por isso te apareci, foi por isso que eu estou te salvando, Paulo. Para quê? Para quê?
Firma-te, porque para isso te apareci. Primeiro, eu vou esmiuçar, por enquanto eu vou ler só o texto. Para te constituir ministro e testemunha. Caramba! Mas, pô, não, mas Saulo, o maior bandido, o maior 171, o cara assassino, mandava matar o cristão. Você já fez tudo isso que ele fez? Ah, não, pastor. Nasci em lar evangélico, mas eu me converti. Então Deus tem uma obra maior para você. Se para Saulo foi, você vai ser ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, né? Você vai dizer para todo mundo que eu apareci para você, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Nossa! Você gostaria que o Senhor aparecesse a você? Não, mas assim, tete a tete, dizendo assim, ô fulano, ô Pablo, levanta aí, Vitor, né? Teu irmão, bom, deixa pra lá, deixa pra lá, é que o nome dele é Paulo Vitor, né? Pablo Vittar, sei lá, eu não sei, eu já ouvi esse nome em algum lugar, mas deixa pra lá. Ele disse então, meu filho, você vai ser testemunha das coisas que você está vendo, como daquelas que eu vou te aparecer ainda. Mas o Senhor faz assim, ah não, eu vou na igreja e o pastor é a voz de Deus. Cuidado, porque ele pode ser a voz do inferno. Ele pode ensinar coisa que Deus não está falando. Mas não é só isso. O que Deus quer para essa geração hoje e agora? Hoje e agora, é a mesma coisa que ele queria para o povo de Israel? Deus muda de tempos em tempos. Quem não descobriu o que Deus quer hoje para essa geração vai ficar ultrapassado, vai ficar lá fazendo a mesma coisa, campanha disso e aquilo, bênção para ficar em paz, para casar marido, para arranjar marido. Hoje em dia, daqui a pouco vai ter na igreja homem querendo casar com homem. E olha, vai ter gente aí, vai ter gente querendo, mulher querendo abençoar isso e aquilo. Cara, eu ouvi uma coisa, eu fiquei pau da vida, porque há 15 anos atrás, Deus me deu uma visão, missão do Farol, uma cidade de refúgio ministerial. A gente usava esse logo há mais de 15, 20 anos atrás, desde lá dos Estados Unidos. Aí eu estou entrando na internet, tem uma igreja gay, de lésbicas, disso e aquilo, e o nome da igreja, Cidade de Refúgio Espiritual. Eu falei, epa, pera lá. Não é a mesma não, ok? Não tenho nada contra ninguém, cada um faz o que quer. Mas cada um vai ser responsável pelo que faz. Diante de Deus. Pode botar o nome que for, eu não preciso de nome. Eu quero que a glória de Deus se manifeste daqui para aí. Não é uma estrutura. Tá? Das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ponto e vírgula, dizendo, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Você vai para o povo e vai para os gentios, ou seja, os não judeus. Mas para quê? O que eu vou fazer? Essa é a maior pergunta que os cristãos fazem. Estão na igreja, frequenta todos os cultos, faz isso, aquilo, mas não sabe o que Deus quer para a vida dele. O pastor diz para mim. Eu falei, olha, eu estou procurando. Deus tem que falar para mim, tem que falar para você. Não, mas dá uma ajuda. Não tem como dar ajuda. Na obra de Deus, ele é o autor e o consumador. E você vai ficar chocado na próxima aula. Porque eu vou te dizer o seguinte, o que Deus te chamou para fazer, ele planejou antes da fundação do mundo, quando não existia o nosso mundo. Não, eu vou falar mistérios de Deus aqui que você vai dizer, caramba, e eu estou preocupado em conseguir coisas materiais. E eu te digo, querendo ou não, tu vai fazer. Nem que Deus tenha que arrancar tua mão, um olho, uma perna, ele vai te quebrar até chegar lá. Porque ele tem um aguilhão também, disse Paulo. Lembra? Ele disse, olha, não adianta dizer que você, não, eu quero perseguir os cristãos. Eu tenho meu aguilhão bem pertinho, é como uma faca no pescoço. Sai da linha, ó. Eu vou te apertar, cara. Deus é assim. Não, Deus não é assim, é assim. Não adianta dar coice, recalcitrar contra os aguilhões. Vê a primeira aula. Você vai abrir
eu te envio para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Eu vou fazer isso? Vai. Porque Satanás está... Calma, eu estou lendo o texto, eu não quero já explicar. Não, você vai fazer isso, mas eu não sei. Vai. A fim de que recebam remissão de pecado. O que é remissão de pecado? Não sei. Tu vai ter que saber. E outra coisa, eles, além disso, eles vão receber uma herança. Herança? Deus tem uma herança. Entre quem? Os que são santificados pela fé em mim. Cara, o chamado de Deus para Saulo foi assim, um pacote. Ele derrubou tudo. Lembra que esse texto Paulo está contando diante do rei Agripa. Eu vou continuar a ler, né? Por isso que você tem que seguir as aulas desde o início. Não dá para pegar 2 e a 5ª. Não. Ele está lá diante do rei Agripa, falando, olha, eu não fui desobediente à visão celestial, aconteceu isso. E ele diz aqui no final, né? Ele diz, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei. Ele saiu dali e, vou usar um outro texto que tem mais detalhes, ele saiu logo, ele não foi mais perseguir ninguém não, porque ai dele se não pregasse o evangelho. Eu fui logo, anunciei, quem? A Jesus, aos gentios, tudo sobre a visão celestial que Satanás está enganando. Eu fui primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e do Gentio. Ele fazia isso, sabe como? Por zelo religioso, ele não tinha vida. Não, como é que esses cristãos falam que Jesus ressuscitou? E em Damasco, não pode, em nome de Deus, está cheio de pregadores pregando doutrinas tão escalafobéticas, tão bizarras. Mas eles não têm a vida de Deus, muito menos o respeito. Não, eu fui, preguei, depois fui para Jerusalém, depois para a Judéia, aí eu fui aos gentios. Dizendo o quê? Que se arrependesse. Você vai ficar chocado para saber o que é a salvação de Deus. Não é muito do que acontece nas igrejas. Tem uma fórmula para as pessoas serem salvas. Toca uma música bem lenta, apaga a luz e tal, isso e aquilo. Parece que é para emocionar o cara. A salvação de Deus é, para aí, rapaz. Tu não vai matar meus filhos, não. Não vai perseguir mais, não. Você vai ser o ministro, você é isso e aquilo. O cara mudou de vida. Mas a gente cria, chora agora, vem aqui na frente, faz isso. Tem muita manipulação e poucas pessoas que se convertem. Arrependimento, remissão de pecados, propiciação são as palavras que Paulo usa. Que é isso? É o livro de Romanos. O livro de Romanos fala da salvação, é o evangelho completo de Deus. Tem que ter mudança de vida, propiciação, arrependimento. Tem que ter... Nossa, mas que isso? Mas quando eu fui salvo, estava lá, o cara tocou uma música e me disse que dali para frente eu já não ia mais para o inferno. Cuidado, porque a salvação de Deus, ela é muito mais profunda. E se convertessem a Deus, olha só o pacote da salvação. Praticando obras, é a última frase do versículo 20. Praticando obras dignas de arrependimento. Quem não pratica obras dignas de arrependimento não teve porcaria de salvação nenhuma. Não, pastor, que radical. Eu não sou radical. O Espírito Santo de Jesus disse, vai e tal, isso é assim e acabou. Não acrescenta nada. Mas nós acrescentamos coisas. Chora, bota uma música do Kennedy atrás. Nossa, eu já vi tanta bobagem. Qual a razão de sermos salvos? Primeiro eu vou dizer a razão pelo qual você não foi salvo, que não tem nada a ver. Você não foi salvo para adquirir riquezas, para adquirir bens materiais, para adquirir conforto
e coisas semelhantes a essa. Mas Deus não quer me dar isso. Ele quer dar muito mais, desde que você não peça nada. Isso vai ter que te acompanhar. E se Ele não te der, é porque Ele não determinou isso. E daí? Mas está cheio de falsos mestres dizendo, todo o povo de Deus, faça prova. Eu vou te dizer uma coisa. Toda vez que você pedir, isso aqui é um mistério, é uma outra mensagem. Toda vez que você fizer prova de Deus, Ele vai te provar duas vezes. Eu provo por textos bíblicos. Você quer provar Deus? Então Deus disse, ok. Mas Ele vai te provar. E as provas de Deus são difíceis de passar. Então a gente tem que ter cuidado, porque a Bíblia, ela tem base, desde que seja toda no contexto, ela te prova isso. Gideão, quando pediu, vou fazer prova de... vai? Tá bom, eu faço. Agora eu vou te provar, Gideão. Isso é apenas um exemplo. Então não faça, obedeça a Deus, que é muito melhor obedecer do que ficar sacrificando. Era como o Saul lá, né? Ele não queria obedecer a Deus, então ele diz, eu vou sacrificar. Tem cheio de gente, não vou à igreja no culto do estudo bíblico, no culto da noite, no culto de domingo, tal, isso, aquilo. Eu vou lá. Ele não está nem no espírito, o culto nem está no espírito, mas o cara vai e marca a presença, marca o ponto. Sai de lá pior, praticar obras dignas de arrependimento. Gente, a salvação de Deus é muito maior. Primeiro motivo por que você foi salvo. Mas eu não sou pastor, não sou... Saulo não era pastor, Saulo não era nada, era perseguidor. Para libertar as pessoas do mundo. Deus te salvou, quem está ao teu redor. Você tem que cumprir isso. Deus vai te cobrir com 10 carros, 50 casas. Comece a fazer isto. Objetivo. Salvar, como disse aqui, as pessoas do mundo, do governo, do reino das trevas. E levá-las ao reino da luz de Cristo. Você foi salvo? Você tem que fazer isso. Não, mas o pastor já diz agora, meu irmão, você já não vai mais para o inferno. Pior que... Bom, você não vai para o inferno, agora Satanás não vai te pegar mais. Agora você vai ter paz, alegria e tal. Ele fica isso 3 meses ou 2 meses. Passou os 3 meses, a mulher deixa ele perde a alegria, perde o emprego, e as pessoas começam a falar mal dele. O diabo vem e fala, o pastor te enganou. Te enganou porque não falou a verdade. Você foi salvo para livrar as pessoas, como disse aqui, da cegueira espiritual, que as potestades e os principados de Satanás enganam você. Você sabe que o diabo adora encher igreja? Ele acha, principalmente igrejas que só tem manifestações da alma. Vai lá, porque o cara se engana. Ele vai lá e canta assim, tá? Sai do chão, sai do chão. Cara, eu não gosto daquela mulher que sai do chão, a Ivete Sangalo. Eu não gosto. Porque é tudo manipulação. Agora todo cantor gospel, sai do chão, vem pra cá, faz assim. Gente, quem está no espírito faz coisas muito mais bacanas. Pastor está condenando. Eu não estou condenando, eu só não quero ser manipulado. Fala aí com alguém agora. Quando o Espírito Santo começa a fluir da gente, ele vai te mandar fazer coisas fora do comum. Elias, vem cá, tu é meu comparsa. É o seguinte, o mundo está em crise, que aliás foi você, por ordem minha, que mandou não chover 3 anos e meio, não foi? É isso aí, parceiro. Então é o seguinte, não tem chuva, não tem água, tá todo mundo morrendo de fome. Mas, cara, eu vou te falar o seguinte, vai naquela caverna ali, tem um riacho ali, tem água ali, tem mais, vou te mandar filé mignon. Carnezinha e tem mais. Tão sinistro que eu sou, Deus, que um corvo é que vai levar na boquinha dele, no bico dele, já para você comer. Corvo é o único animal do reino animal que não, ele come carne de tudo.
carne podre que for, ele não rejeita, a lei dele é, eu como tudo, mas Deus falou, ele vai mandar e não vai comer, vai dar para você. Este é o Deus que vai se manifestar, como eu falei, nesse novo tempo. Fica lá você com as luzes, sai do chão, todo mundo, alegria. As meninas com a calcinha apertada, tochada lá naquele lugar, e estão na igreja. Gente, eu não sou um cara quadrado, isso, aquilo, não. Mas, gente, vamos devagar aí. Eu quero ver a glória de Deus, não quero ver o traseiro com a calcinha tochada. É verdade. Caramba! A outra vem com decote ela quer o marido. Eu sei, todo mundo quer o marido. Mas, gente, olha... Não, lógico. Eu quero uma... Gente, a glória... Deus pode te dizer, olha, tem uma menina em tal lugar, isso aqui. Mas nós ficamos lá forçando uma barra. Quando Deus tem... Ele tem os caminhos dele. Mas cuidado com o que você está ouvindo. Se o teu pastor está te usando, principalmente pastor de juventude, eu falo a verdade. Você tem algum problema? Eu estou chocado, o pastor falou que na igreja tem menina com a calcinha tochada. Tem! E agora? Mas é o que as mesmas fazem no mundo. Eu quero que a glória de Deus saia e ela pode estar vestida decentemente, isso, aquilo, e vai ser o casamento perfeito. Mas a gente manipula. Olha, é uma parada isso, não é? Livrar as pessoas da cegueira espiritual e levá-las para onde? Para a luz de Deus. Reconciliação é uma parte da salvação. Desculpa eu estar falando isso, mas eu estou já estudando o livro de Hebreus. A parte mais importante da salvação não é o arrependimento, é o processo, arrependimento, o sangue de Jesus perdoa os pecados. Não disse ali Paulo para a remissão dos pecados? Essa palavra tem que ser entendida. A remissão tem a propiciação. É um processo que Paulo fala. Eu vou traduzir isso em português carioca, bem simples. Então você tem que ouvir lá também. Por quê? Porque reconciliar com o Pai é uma outra história. Eu fui salvo, sabe para quê? Porque Jesus morreu na cruz e o Espírito dele me leva para onde? O que é reconciliação? Sinal, reconciliar é porque ele já vivia com o Pai, ele já tinha... Né? É igual que você tem um amigo e tal, isso aqui, de repente você rompe com ele e vai você para cá e você não fala mais com ele. Vocês têm que se reconciliar, têm que se voltar a ser o quê? Amigos novamente. Saulo tinha que livrar as pessoas do mundo, da cegueira do diabo. Nossa, a luz de Deus para entrar. Eu vou te dizer como vai acontecer isso. Para isso que nós fomos salvos. Mas não, fui salvo para pular na igreja, para arranjar um marido com calça apertada, ou para arranjar um homem que seja rico e tal, isso, aquilo. Eu tenho pessoas, eu quero casar, mas tem que ser rico, isso, aquilo. O que você está fazendo? Buscando Deus? Não. O pastor disse que é só fazer uma semana de campanha que vai acontecer, é só eu dar, eu já dei tudo e não deu nada. Gente, que evangelhozinho mais porcaria. Ai, tá passando a hora. Salvos para reconciliar com o Pai. Deus estava falando, Saulo, você foi salvo, e eu estou dizendo para você que está me ouvindo, através da graça de Deus. Você sabe o que é a graça de Deus? Não é um conjunto de regras e tal, a graça, lei, graça. Começam com essas invenções. A graça de Deus na Bíblia é o próprio Jesus. É Jesus que entrou dentro de você e você agora tem que compartilhar essa graça, ou seja, essa pessoa. Elas precisam, como disse para Paulo, vocês precisam se arrepender e se converter a Deus. Arrependimento significa mudança de direção. Você muda de direção e vai para onde? Você tem que se converter a Deus. Olha só, é um processo do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Recebendo o quê? O que ele falou aqui?
remissão de pecados. Ué, está aqui no texto. Você tem que ir lá para converter da luz das trevas e que eles recebam a remissão de pecados. Você sabe o que é remissão de pecado? Eu vou falar mais na outra série. A palavra remissão significa separar o pecado do pecador. Muitas pessoas foram salvas pelo perdão, pela morte de Cristo. Foram salvas. Mas o pecado pela qual ela foi perdoada, sabe o que acontece? Ela não foi separado. Ele continua ali perdoado. É igual uma roupa suja. O camarada vai, nasce e tal, tá no mundo, se suja, se lambuza e tal. E um dia ele encontra Jesus, ele perdoa. Ele diz, agora você tem que se lavar, você vai botar uma roupagem nova. Aí dizem para ele que ele tem que ser batizado nas águas, porque a água vai limpar o pecado. A água não limpa pecado nenhum. Remissão é separar o pecado que foi perdoado, ele não vai mais habitar na tua vida, no teu corpo. Mas a gente continua pior do que antes. Então tem um processo. Separar o pecado daquele que foi perdoado. Mas como isso acontece? É muito fácil, vai lá naquela igreja, o cara tem um dom. Quando ele bota aquela música, faz isso, aquilo. Não! Você sabe qual é a salvação de Deus? Rapidamente. O cara pode estar fazendo o que for. Ele tem que, primeiro, a salvação parte de Deus, ele tem que ser iluminado. Porque todo pecador diz, eu não preciso de igreja, pastor, tudo ladrão, isso, aquilo, eu não sou pecador, eu faço melhor do que isso. Tem um funcionário meu que é crente, que faz, que adultera, que faz isso, aquilo. Eu que sou bom, eu dou... Enquanto o pecador não for iluminado pelo Espírito Santo de Deus, e como ele é iluminado? Por Deus. Se ele não for iluminado, ele jamais vai reconhecer que ele é pecador. Então veja, é isso que você tem que falar, mas o que eu faço? Você não pode fazer nada agora. Você ora pela pessoa e diz, Senhor, ilumina lá o meu filho que está ceguinho, o diabo está enganando ele, achando que é muito trabalho, ganhar muito dinheiro, ilumina ele. Deus vem e ilumina. Porque ninguém convence ninguém de pecado de coisa nenhuma. Mas quando é o Espírito Santo... Paulo achava que estava numa boa, perseguiu os cristãos. Eles estão dizendo que Jesus não, é a lei, isso, aquilo. Pum, a luz de Deus caiu sobre ele e disse, meu filho, pode parar. Ele viu a luz de Deus e não ouviu a voz de Deus e os outros não. Ele disse, o que é? Tu está me perseguindo. Eu é que vou te perseguir. E a tal, você vai fazer isso, vai ter que iluminar as pessoas. Elas têm que receber uma convicção profunda do seu pecado. Como? Só pelo Espírito Santo. Através do dom da fé. O dom da fé é o próprio Jesus. Nós estamos, repete comigo, o dom da fé. Digo, pela fé eu recebo a ti, Jesus. Quem não é iluminado não está apenas repetindo um credo evangélico morto. Mas se ele é morto, por quê? Porque o cara está lá e ele está lá no frente da igreja, ele está até rindo. Não sei o que, repete. A partir de agora, escreve meu nome no livro da vida. Eu tenho dúvidas a respeito desses chavões. Porque se Deus ilumina, você vai no processo inteiro. Porque a salvação é dom de Deus e não vem de homens. Muito menos de doutrinas erradas. Faça isso, repete. Não faça. Como é que eu creio? Se ele não entrar dentro de você, você não vai crer em nada. Você vai repetir, vai sair dali rindo e tal, vai sair pior, volta... Tem gente que é salva a cada domingo que tem apelo. Que salvação mais fajuta. Mas quando o Espírito Santo entra dentro, pode crer, pode parar. Me dá mais, eu preciso mais 5, 6 minutos. A pessoa salva é aquela que recebeu o cancelamento de todos os seus pecados. Ela se sente limpa e perdoada. Ela sabe que o sangue de Jesus perdoou. Mas me explica como? Não tem explicação. A salvação de Deus é muito doida. É ele entrando dentro e a pessoa se convence e acabou. Fomos salvos. Você foi salvo
para praticar também as obras dignas de arrependimento. Mas se a pessoa não teve a salvação verdadeira de Deus, ela não vai praticar obra de arrependimento nenhum. Pelo contrário, ela vai pecar mais ainda. Mais ainda, porque, ora, nós temos que viver uma vida, uma atitude de pessoas que foram realmente limpas pelo sangue de Jesus. Mas não é fazendo isso com a sua cabeça. Isso tem que vir de dentro para fora. A outra coisa aqui, que eu vou terminar já já, fomos salvos. Paulo, você foi salvo para falar sobre a herança que eu tenho. Você tem que dizer para as pessoas que ela tem uma herança, que ela tem que buscar o reino de Deus. A herança, tem que ouvir as outras séries, não dá para falar tudo. Mas o reino milenar é a herança que nós vamos receber, aqueles que foram salvos da mesma forma que Paulo fala aqui. Nós fomos salvos para não conseguir bens materiais, mas para demonstrar diante das pessoas o fruto do Espírito. Você sabe o que as pessoas querem? Amor, alegria de Deus, a paz, a paciência, domínio próprio, mansidão. É isso que você tem que dizer para a pessoa. Ela precisa, mas isso não é um dogma, não é uma coisa que ela tem que fazer por ela mesma. Jesus entrando, quase que automaticamente, ela vai praticar isso. Essa herança do reino. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa, eu termino dizendo isso, você precisa ouvir do céu o que Deus predeterminou para a tua vida. Para de buscar marido, para de buscar casa, para de buscar novo emprego, para. Se você receber a visão celestial para o qual Deus te chamou, você vai começar a fazer isso e tudo vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado mesmo. Bom, eu tenho mais 2 minutos, como eu falei. Lembra que Paulo, quando ele termina no versículo 30, Atos 26, 30, 32, eu li só aqui até o 20, né? Eu vou terminar, ele estava diante do rei Agripa, ele falou assim, a essa altura levantou-se o rei Agripa, né? E também o governador da província de Cesareia, o nome dele era Festo. Eles estavam ouvindo Paulo e eles se levantaram, Paulo deu o testemunho dele, e eles se levantaram, e tinha aqui a Berenice, a mulher do rei Agripa. Então era gente lá do reinado. E tem mais, bem como as pessoas que estavam sentados com ele. Ou seja, ele estava com aquele séquito todo de gente importante, Paulo amarrado ali, preso, dando testemunho. E diz aqui, bem, os que estavam sentados, e havendo se retirado, né, o rei, o governador, a Berenice e todo mundo, ele disse, o que nós vamos fazer com esse cara? Olha só, eles se retiraram, né, igual num tribunal, sai, o juiz vai lá e tal, o que nós vamos julgar? Vamos dar o quê? Disse, né, e falavam uns com os outros dizendo, este homem nada tem feito, passível de morte ou de prisão. É verdade, ele falou, foi até bonito. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, o rei falou ao governador, Festo disse, olha, esse homem podia ser solto. Olha essa frase, gente, deixa eu terminar com isso. Esse homem, bem que ele podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Olha, você precisa ter uma visão de Deus em cima de você, que você podia muito bem falar, ok, eu não quero ficar preso aqui. Você que já foi preso, você gostaria de continuar preso? Se Deus tivesse te dado uma visão, o que você ia falar? Eu não. Deus pode dar a visão que foi, eu quero pular fora daqui. Óbvio, isso é o natural. Mas Paulo amarrado ali,
ele disse, olha, eu apelo a César, sabe por quê? A visão de Paulo, eu vou te dizer um mistério. Tudo que Paulo fez, até o dia que ele estava aqui, não foi o chamamento maior que Deus tinha para ele. Deus já tinha falado para ele de outras vezes que o sonho da vida dele era pregar em Roma. Ele queria lá onde estava o miolo do Império Romano. Ele disse, para ir para lá eu tenho que ser preso. E se ele apelasse a César, a Agripa falou, pô, libera ele, deixa ele aí. Paulo disse, não. Sabe o que eu aprendo aqui? Que mesmo a gente estando numa situação de prisão, nós somos mais livres do que as pessoas desse mundo. Não seja aprisionado pela religião, por dogma nenhuma, por absolutamente não, eu vou para essa igreja que a doutrina aqui, eu vou vestir assim, você está preso. Paulo disse, eu prefiro ir para Roma, porque lá eu vou. Foi a maior carta de Romanos. Ele viveu 2 anos preso lá, mas ele atendeu todo mundo, escreveu a maior carta do mundo. Eleita pelos psicólogos nos anos 70, 80, foi o livro mais bem escrito, foi a maior tese de advogado, porque Paulo era um cara da lei, ele sabia tudo, ele era um advogado também. Sabe o que aconteceu? Tudo revelação de Deus. Se hoje você está numa prisão, você pode estar mais solto e mais livre do que qualquer um. Desde que a visão celestial venha, Deus vai te mandar e você vai fazer. Então, ponto final. Fico eu despedindo de você aqui. Agora não perca a próxima aula. Eis aí um novo tempo. Isto foi uma palavra profética que o Senhor me deu. E eu já estou ruminando ela para mim. Você tem que ruminar para você. Então, a próxima aula agora é imperdível. Ah, mas eu quero só ouvir a próxima. Tem que ouvir desde a primeira. Vá nas redes sociais, principalmente no YouTube, não é isso? Missão do Farol, um alerta. Inscreva-se, toca o sininho, porque toda vez vai aparecer, como eu sempre falo, você vai receber a aula nova. Já tem muitas pessoas fazendo isso. Está tudo escrito aqui, ó. Aqui embaixo você vai ver como fazer. E olha, não tem erro. Agora, se você quer que o seu ouvido continue sendo ouvindo porcariada, a responsabilidade é tua. Mas Deus vai te pegar antes de você morrer. Nem que você esteja... Deus te salvou para isso. Eis aí um novo tempo. Então... Fica teu amigo aqui, Pastor Júlio, e eu tenho que falar a verdade, porque senão Deus vai cobrar de mim. Ok? Beijo, abraço e que a glória de Deus já comece a se manifestar. E se você chegar nas próximas 3 aulas, eu te garanto, olha aqui, ó. Você tem que fazer o que eu estou falando. A glória de Deus vai te aparecer, Ele vai te falar coisas tremendas. Ah, mas nunca falou, mas agora vai. Acredite se quiser. Tchau.